Scott McTominay não é um jogador com tantos holofotes, porém é preciso que a gente mantenha o olho nele porque é um jogador que vem evoluindo bastante nas últimas temporadas. Nesse vídeo eu vou comentar que evoluções são essas. Olá, meu nome é Thiago Caú, sejam bem-vindos ao Caú Scouting e aqui eu falo sobre Scouting de futebol internacional. O tema do vídeo de hoje é Scott McTominay, jogador escocês que atua pelo Manchester United e que, temporada após temporada, vem aumentando a sua produtividade no futebol. Por isso que vale a pena falar sobre ele. Mas antes, é possível que vocês tenham visto que Lukaku estreou pelo Chelsea, fazendo gol em sua estreia, fazendo um ótimo jogo, e eu fiz um vídeo sobre ele em que eu destaquei seus principais pontos e muitos foram vistos ontem na vitória do Chelsea sobre o Arsenal. O link desse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Bem, voltando agora para Scott McTominay, é um jogador inglês naturalizado escocês, tem 1,93 de altura, 24 anos, seu pé dominante é o direito e atua como volante pela equipe do Manchester United. Aliás, ele jogou toda a sua categoria de base no Manchester United, ele é formado pelo United desde sempre, desde criança. McTominay assinou seu primeiro contrato profissional no ano de 2013 pelo Manchester United, mas jogou no time sub-18 até 2015 e nesse período não foi bem devido à sua estatura que ainda não estava 100% completa durante sua passagem nas categorias de base do Manchester United. Scott fez sua estreia pelo Manchester United no time profissional em 2017 na derrota por 2-0 frente ao Arsenal. Na temporada 17 e 18 prolongou seu contrato com o Manchester United e começou a atuar como titular, ou seja, pouco a pouco ele foi saindo do banco de reservas e tendo aparições mais frequentes no time titular do United. Apesar de ter nascido na Inglaterra, McTominay escolheu a seleção da Escócia para defender no futebol devido à relação com seu pai. Seu pai é escocês. Inclusive, nessa última Euro, ele atuou pela seleção da Escócia. McTominay é um jogador que sabe lidar bem com a pressão. Ao contrário de outros jogadores que se utilizam da sua técnica para tocar a bola e fazer seu time progredir, McTominay usa mais o seu corpo. Ele se usa de sua altura, de seu porte físico para controlar a bola, jogar curto, ou seja, dar passes mais próximos e sair bem até o terço final do adversário. É interessante que ele é um jogador que consegue fazer dribles curtos, ele consegue aliar essa habilidade que ele tem, que ele não é um jogador tão habilidoso, mas quando ele tem a bola para sair da pressão, ele consegue sustentar, consegue usar uma habilidadezinha de dribles para poder limpar a jogada e tocar para um companheiro livre, e daí o time dele pode avançar em relação ao terço final de campo. É um jogador que a gente pode classificar como mais físico que técnico. Não é por causa disso que ele é um jogador que não sabe atuar com a bola nos pés. Ele consegue buscar situações de contra-ataque muito boas e se utiliza muito bem do seu físico para o jogo do seu time fluir bem. Sobre o posicionamento de McTominay, ele atua fundamentalmente num 4-2-3-1, sendo um dos volantes atrás do meia central. Ele não faz funções mais abertas como um ponta ou um volante um pouco mais para a direita ou para a esquerda e consegue sim atuar num esquema de 4-3-3, tanto como o jogador da base como um dos volantes mais adiantados para formar esse triângulo no meio-campo. Só para mostrar para vocês visualmente o posicionamento dele no esquema 4-2-3-1, ele pode jogar tanto aqui como esse primeiro volante ou como o segundo. Como eu disse a vocês anteriormente, ele é um jogador que marca bem, tem um físico muito bom e ele chega até o ataque também. Então geralmente no Manchester United, quando ele joga nesse esquema, ele atua aqui, ó. Já no 4-3-3, como eu disse a vocês, ele pode atuar tanto na base da jogada, que é esse jogador aqui que fica mais atrás e não avança tanto, como ele pode atuar como esse meia ou esse meia, tanto faz. Então, dentro desse esquema, ele pode jogar em todas essas posições aqui, qualquer um dos três. Ainda assim, com muitas características positivas, eu não vejo o Scott atuando como um camisa 10, um meia central que seja responsável por distribuir as bolas para os atacantes e pontas. Ele é um jogador que não consegue atuar como ponta também, como eu tinha dito antes. Então ele é um jogador versátil dentro de uma especificidade, mas nem tanto. Ele não consegue fazer grandes funções em termos de qualidade ou até mesmo de quantidade em campo.
O United tem um modelo de jogo contra equipes mais fortes ou equipes grandes, tanto na Premier League como na Champions, de usar muito o jogo de transição. Então, dentro desse modelo, onde o United espera mais um pouco, ele sofre o ataque e tenta sair para o contra-ataque de maneira mais rápida, McTominay tem a responsabilidade de ligar o setor de meio campo ao ataque utilizando passes mais longos. E essa característica nele vem evoluindo bastante e hoje ele faz com maestria esse tipo de passe mais longo. Apesar de McTominay ter um jogo curto, bom, essa não é a característica principal dele. Quando ele está dentro de um modelo de jogo mais propositivo ou até que precisa mais tocar a bola com uma certa precisão, girar o jogo, fazer o balanceamento em relação ao adversário, ele não tem essa característica muito forte. Ele consegue puxar bem o contra-ataque e tem pulmão e força para vir desde a área dele até mais ou menos a intermediária do adversário, arrancando e fazendo passes bons tanto para assistências em relação aos seus companheiros de ataque, como simplesmente conduzindo a bola e levando seu time realmente ao campo de ataque. É interessante que McTominay é um volante que consegue jogar bem tanto na parte defensiva, ficando um pouco mais atrás com a função mais de marcação do que de saída para o jogo, mas quando é necessário também ele consegue fazer essa transição, essa levada da equipe ao ataque bem, de forma eficiente, e o time pode usar essa característica dele muito bem para chegar intermediária do adversário. Ao contrário de Renato Sanches, que joga no Lille, McTominay sabe utilizar muito bem o seu físico, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. É um cara muito alto e consegue essa dominância nessas duas fases do jogo. Scott McTominay é um jogador que tem uma recomposição muito rápida, ele consegue desarmar bastante no seu próprio campo. E agora eu me esqueci. E ele consegue percorrer as zonas onde ele atua muitas vezes. Ele está em setores fundamentais ali do eixo central do meio campo, tanto na parte defensiva como um pouquinho mais à frente. Então ele está em todos os lugares, podemos dizer assim, dentro do que ele tem que cobrir dentro de campo. Falando aqui um pouquinho para vocês sobre a evolução de McTominay, o que eu posso dizer é que o primeiro passo para ele ter evoluído tanto nas últimas temporadas foi o fato de ter jogado mais. Ele saiu de temporadas onde ele mal jogava, depois ele começou a entrar no meio dos jogos e hoje podemos dizer que ele é um titular junto com o Fred ali na volância do Manchester United. Quando ele começou a atuar pelo time profissional do Manchester United, ele se destacava muito mais pela marcação do que por qualquer outro fundamento ofensivo. Hoje em dia ele é um cara que está forte na marcação, ele continua tendo essa evolução na marcação, mas hoje ele consegue dar um passe longo melhor, ele consegue ter uma habilidade para limpar a jogada em relação à pressão adversária, como eu falei para vocês anteriormente. Então esse lado mais ofensivo, com mais técnica para sair para o jogo, ele está evoluindo mais nas últimas 2 temporadas mais ou menos. Na seleção da Escócia, McTominay já joga há algum tempo. Chegou a jogar como zagueiro e jogou sua primeira grande competição, que foi a Euro agora de 2020, que aconteceu em 2021. Então ele já é maduro dentro da seleção que ele escolheu atuar. Na Eurocopa de 2020, McTominay chegou a atuar como zagueiro, mas também jogou como volante, posição onde ele joga mais vezes no seu clube. Isso mostra que é um jogador que sabe fazer duas funções diferentes dentro de campo e mostra que ele é um jogador versátil. Aliás, eu até tenho uma opinião sobre McTominay atuando como zagueiro, mas eu vou deixar para o final do vídeo. Inclusive, quando ele joga como zagueiro, ele consegue qualificar muito bem a saída de bola. Ele tem uma técnica que é limitada, mas ele consegue sim achar algum jogador mais à frente bem posicionado para o seu time poder ir ao ataque. Passando agora para algumas estatísticas de defesa da temporada 2021 de McTominay, temos aqui duas estatísticas: cortes por jogo e entradas por jogo. Entradas por jogo, para quem não conhece, são equivalentes aos tackles, às disputas um pouco mais físicas e duras, mas que não são faltas. Na Premier League, a média por partidas de cortes por jogo foi de 1.3 e entradas por jogo, ou tackles, como eu expliquei, foi de 1.6. O que a gente pode concluir disso? Não são números excepcionais, mas são números regulares e bons que McTominay consegue ter a cada jogo que ele participa nos torneios. É um jogador, como eu disse, que usa muito seu físico para roubar bolas, principalmente dentro do seu próprio campo. Na Europa League, os cortes por jogo tiveram o mesmo número, 1.3, e as entradas de 1.2. Isso é normal porque na Europa League são menos jogos,
mas ainda assim ele consegue ser regular se vocês compararem com a Premier League, que é um campeonato maior de 38 rodadas. Eu botei as estatísticas sobre a Europa League aqui porque, como vocês devem ter se lembrado, o United chegou a disputar a competição na sua fase final contra o Villarreal, em que a decisão foi para os pênaltis e o time espanhol se sagrou campeão. Indo agora para as estatísticas de passe da temporada 2021 de McTominay, temos primeiro na Premier League duas estatísticas: os passes no campo do adversário e as bolas longas. Na Premier League, o aproveitamento de passes no campo do adversário dele foi de 83%, ou seja, é um cara que dentro do campo do adversário consegue manter a posse e dar passes para sua equipe conseguir se manter no ataque sem perder com tanta facilidade a bola. E nas bolas longas, McTominay teve um aproveitamento de 60%. É importante lembrar que esse número só existe porque o time do United joga muitas vezes em transição. E como eu falei para vocês antes, McTominay, quando tem a função de esticar mais as bolas, tem um bom aproveitamento. Já na Europa League, ele teve 84% de passes no campo do adversário, em termos de eficiência, e 57% de bolas longas. E para finalizar, aqui temos uma estatística de duelos aéreos ganhos na temporada 2021 da Premier League, e seu aproveitamento nesse quesito foi de 61%, o que é um número bom. McTominay é um jogador que eu acredito que vai continuar evoluindo na carreira, porque é muito novo, tem uma técnica específica, é um jogador de bom poder de marcação, e eu acho que em certas situações pode jogar como zagueiro, porque ele tem altura, ele é bom marcando, e eu ainda acho que ele tem uma saída de bola qualificada se ele tiver que jogar dentro de uma linha de 4 como zagueiro ou até mesmo na linha de 5 com mais outros dois zagueiros. A zaga do United já é muito boa. Varane e Maguire, dois excelentes zagueiros. Só que eu ainda acho que McTominay pode, em certas situações, ajudar como zagueiro. Eu mesmo, a opinião particular, acho que entre ele e Lindelof na zaga, ele joga melhor. É uma visão que eu tenho. Vocês podem comentar aqui embaixo pra gente poder debater. Em suma, McTominay é novo, tem muito a mostrar. Esse ano o United, na minha opinião, briga por Premier League sim, tem um ótimo time em todos os setores, vai ter mais uma Champions League, então ele vai ter muito pano pra manga para continuar sua ascensão no futebol. É isso, pessoal, obrigado por terem assistido até o fim. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aqui embaixo no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!